O texto diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Somente até aí. Jesus, ele estava ensinando próximo do templo, falando do Evangelho, falando de um tempo novo que estava surgindo, uma nova aliança, a aliança da graça, o novo concerto, o novo pacto. Ele estava anunciando aquilo que estava por vir, uma nova era, um novo tempo que iria dividir a história ao meio, entre antes e depois dele. E o ensino de Jesus era um ensino que trazia salvação a todos os pecadores. Pecadores, prostituta, adúlteros, ladrões. Todos estes eram alcançados pela sua mensagem e tinham suas vidas transformadas, modificadas. Mas esse mesmo ensino que transformava a vida das pessoas era uma ameaça para os doutores da lei. Esse ensino, para os religiosos dessa época, era uma heresia, porque eles eram orgulhosos, porque eles estavam cegos, com escamas nos olhos. Essa é a definição. Isso era o que o apóstolo Paulo tinha nos olhos antes da graça cruzar o seu caminho. A mensagem de Jesus, ela foi rejeitada por dois grupos específicos de pessoas. O primeiro grupo, os escribas, doutores, mestres da lei, entendidos, estudiosos. Eles sabiam muito, eles sabiam demais, eles eram especializados no estudo e na explicação da lei, eles sabiam todos os detalhes. Eram homens bem-sucedidos, prósperos, com uma posição diante da sociedade. Eram homens de influência diante do povo. Então, eles eram ouvidos. Eles tinham voz. A sua voz era escutada pela multidão. O segundo grupo eram os fariseus. Aqueles de boa aparência, os religiosos aparentes.
Estes, então, eram opositores ferrenhos de Jesus, dessa mensagem que estava nascendo, do evangelho que estava surgindo. Eles eram fanáticos, eles eram hipócritas, eles manipulavam a lei de Moisés para o seu próprio interesse, pelo benefício próprio. Jesus acusou estes de viver uma religiosidade de aparências, bonitinho por fora, mas podre por dentro. Mateus 23, verso 27, Jesus diz, olha só, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, parece justos aos homens, parece justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Veja, não era pecado, era iniquidade. A iniquidade, ela é julgada. O pecado é perdoado. Esses homens, esse grupo de pessoas, esses dois grupos, se achavam perfeitos demais para aceitar a mensagem de Cristo, que eles estavam debaixo de maldição, que eles estavam debaixo de condenação, que eles precisavam de um Salvador, que eles precisavam de um intermediário, afinal, eles se achavam a conexão entre as pessoas e Deus. De repente aparece um homem, um nazareno, do nada, falando que ele era o caminho, ele era a verdade e ele era a vida, e colocando todos debaixo de condenação. Eles eram guardadores da lei, eles eram zelosos, eles eram estudiosos, eles achavam que estava servindo a Deus, e de repente aparece um homem falando, isso que vocês estão fazendo, está trazendo maldição para a sua vida. Vocês estão debaixo de condenação. Isso para eles era um absurdo. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 3, verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Todos que guardam a lei, estão debaixo de maldição. Gente, essa não era uma mensagem legal para quem guardava a lei ouvir. Essa não era a melhor mensagem. Ela era agressiva, acusava, era uma mensagem pesada. Por isso que Jesus foi resistido. E olha a sequência, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Maldito. A mensagem é, ei, você, escriba, fariseu, vocês são malditos. Eles queriam estrangular Jesus. Eles queriam pegar Jesus. Essa era uma mensagem pesadíssima. Como assim? Tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi, tudo que me ensinaram, aparece esse cara agora, isolado, o único que carrega essa mensagem, indo contra o fluxo, indo contra a maioria.
Não tem lógica. Como assim? E ele se diz Messias, Filho de Deus, o enviado, o prometido, aquele de quem os profetas falaram. Não, nós não aceitamos a mensagem do Nazareno. Eles se tornaram inimigos de Jesus por causa dessa mensagem. E a partir daí eles começam a arquitetar. Esse aqui é um episódio, um dos episódios em que eles tentam pegar Jesus, mas tiveram outros. Eles trazem a Jesus uma mulher que foi pega em adultério, no ato do adultério, na hora. Eles não ficaram sabendo, não contaram para eles pegaram na hora. O texto diz, no ato. E saíram arrastando essa mulher, expondo a vergonha dela publicamente. A religião adora isso. Expor a vergonha das pessoas publicamente. Quando você vê alguém que se diz homem ou mulher de Deus, expondo a vergonha de outro publicamente, desconfie do espírito que está sobre essa pessoa. Religiosidade. Uma atuação não tão boa. Veja, eles trazem essa mulher, expondo essa mulher, não só a Jesus, mas pelo caminho, por todas as pessoas que estavam vendo. E havia uma multidão com Jesus e de repente eles jogam aquela mulher no meio. Eles não se importavam com essa mulher, eles não estavam se importando com a pessoa. Eles queriam só pegar Jesus. Eles não se importavam com a lei também. Eles só queriam expor Jesus diante da multidão. O objetivo era desconstruir a mensagem do Nazareno. O objetivo era desqualificar a mensagem que ele anunciava. Colocar em descrédito diante do povo, diante da multidão. Afinal, essa era uma grande oportunidade. Uma multidão diante de Jesus. Então vamos expor esse homem que prega contra aquilo que nós acreditamos. Vamos mostrar que a sua mensagem é contraditória. Eles queriam desconstruir Jesus. Então essa mulher foi a isca. Essa mulher pega no ato do adultério, foi a chance que eles tiveram. O momento era ideal, era propício. E eles dizem, Jesus, a lei diz que essa mulher deve ser apedrejada. Ou seja, a lei de Moisés diz que ela precisa morrer apedrejada. Nos diz Jesus, diga para todos nós. O que você acha? Qual é a sua opinião? Se Jesus diz que ela precisava realmente ser apedrejada, ele ia contra tudo aquilo que ele havia pregado desde o início do seu ministério. A sua mensagem ia cair em descrédito, porque era apedrejar aquela mulher, ia contra todos os seus ensinamentos. Se Jesus diz, não vamos apedrejar essa mulher, não apedreja ela, não mate essa mulher pelo pecado dela. Eles iam dizer que ele estava
quebrando a lei de Moisés. E diante do povo isso seria terrível. Ninguém mais iria seguir esse tal Jesus. Porque afinal ele estava quebrando a lei de Deus. Ele seria espancado no lugar dessa mulher. Eles iam até esquecer da mulher. Então eles queriam pegar Jesus se contradizendo em sua mensagem ou quebrando a lei. Mas eles queriam desconstruir Jesus. E o texto diz que Jesus se abaixa. E com o seu dedo ele começa a escrever no chão. Ele começa a passar o dedo no chão, como se estivesse escrevendo. Nesse local onde Jesus estava e onde os rabinos, os religiosos, ficavam constantemente, próximo do templo, é um lugar que tem muita pedra, é um lugar cheio de pedra. Então Jesus, ele estava escrevendo com o seu dedo na pedra. Eles indagam a Jesus, ela deve ser apedrejada? Jesus em silêncio, ele não responde nada. Ele se abaixa e escreve no chão. Êxodo 31, verso 18. Diz assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Como que a lei foi escrita? Em pedras, pelo dedo de Deus. Deus escreve a lei de Moisés com seu dedo. E Jesus, ao ser questionado da lei de Moisés, ele repete o gesto de Deus com o seu dedo escrevendo numa pedra. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês realmente têm a ousadia de falar sobre a lei comigo? Eu sou o autor da lei. Fui eu que escrevi a lei. Era eu que estava no Monte Sinai quando ela foi escrita. Ele repete o gesto do Pai. Ele repete o gesto de Deus. E escreve no chão. O autor da lei sendo questionado da lei por escribas e fariseus, por religiosos. Aí Jesus, eu acredito que ele pensou: já que vocês se importam tanto com a lei, eu vou dar a vocês a pureza da lei. Aquele entre vocês que estão querendo condenar essa mulher, que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado aqui pode apedrejar essa mulher. Quem nunca pecou pode pegar a pedra e jogar nela. Sabe o que Jesus fez? Ele estava dizendo para aquela multidão, e principalmente para os religiosos: todos pecaram e carecem de uma intervenção divina. Todos pecaram e estão separados de Deus. Não é só essa mulher, vocês também estão.
Então quem for perfeito pode continuar a condenação dela, pode condenar essa mulher. E com essa afirmação, Jesus não quebra a lei e nem se contradiz na sua mensagem. Ele não vai contra o que ele pregou até ali, e ele também não quebra a lei. Ele usa a lei contra os religiosos. E com isso protege aquela mulher que estava sendo condenada, acusada. Só alguém sem pecado poderia apedrejar aquela mulher. Ali não havia ninguém qualificado, a não ser o próprio Jesus. Jesus era o único que poderia, mas não fez. Os fariseus e os escribas, eles até fariam, mas não puderam diante da afirmação de Jesus. Eles condenaram aquela mulher, deixaram ela exposta em sua vergonha. Romanos 3, verso 19. Romanos 3, verso 19. Diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ninguém vai ser salvo pela lei. Ninguém foi salvo e nem será salvo pela lei, pelas obras da lei. Ninguém aqui vai ser salvo pela performance, pela sua obediência, pelo que você é capaz de fazer. É impossível. Você precisa se render ao Salvador. Você precisa se render ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único, o seu sangue é o único capaz de fazer o seu pecado se tornar mais alvo do que a branca lã. Kleber Lucas que não me escute agora. Tem gente que não sabe, mas tem gente que sabe. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Me desculpe, mas isso é lindo. Isso é lindo, rapaz. Que louvor é esse? Que maravilha. O que a religião faz, né? O que o espírito de religião faz? Sabe, esse texto que nós lemos diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. E eles usaram a lei exatamente porque ela foi criada para trazer o conhecimento do pecado. Estava expondo o pecado daquela mulher. Só que Jesus continua a sequência do que significa a lei, que é o texto que nós lemos. Por isso que todo mundo saiu de fininho. Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus.
Eles pegaram a parte da lei que interessava a eles. Não, vamos trabalhar isso aqui. Mas Jesus falou, não, vamos trabalhar a lei inteira. Está todo mundo aqui condenado. Vocês precisam de mim. Vocês precisam do meu sacrifício. Vocês precisam do sangue derramado na cruz. O plano de redenção. Vocês precisam. E sabe, Jesus fala isso para eles. Que quem não tem pecado, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E ele se abaixa pela segunda vez, diz o texto, e escreve novamente na pedra. Pela segunda vez, ele escreve no chão. Êxodo 34, verso 1. Vamos ler. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou, Moisés. Moisés quebrou as 2 primeiras tábuas que foram escritas. Quando ele desceu, viu o povo lá com aquela idolatria, ele ficou nervoso. Moisés ficou nervoso. E ele pega a lei e quebra. Arrebenta com a lei e teve que subir para o monte pela segunda vez. Então, por 2 vezes, o Deus Todo-Poderoso, com o seu dedo, escreveu a lei na pedra. Jesus, ele se abaixa e escreve no chão pela segunda vez. Veja, a questão aqui, a discussão aqui, entre os religiosos e Jesus era sobre lei. E por 2 vezes, Jesus escreve no chão. Gente, tem gente que pode falar que isso é coincidência, mas não tem coincidência nenhuma. O autor da lei estava ali em carne e osso. E ele estava dando uma bela de uma resposta para aqueles religiosos, cheios de morte no seu interior. Todos saíram. Jesus lá escrevendo, pela segunda vez, e todos foram saindo. Todos os religiosos, de um a um, foram se afastando e desaparecendo. Ficou só Jesus e a mulher. E Jesus se levanta, olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os seus acusadores? A religião só serve para acusar. A religião só serve para pôr peso nas costas da pessoa. Ela não alivia a carga, ela põe carga. A religião, ela é pesada, ela é sem graça. O cara não vive direito e mesmo assim ainda vai para o inferno. Ou seja, ele não consegue nem ter a vida no mundo e nem na eternidade. Ele consegue estragar as duas. Que terrível isso. Nem aproveita o que está aqui, para pelo menos falar: olha, fui para o inferno, mas ali eu vivi, aqueles anos ali eu vivi. Não, o religioso não vive aqui e nem vive depois. A religião é uma praga. É um espírito demoníaco que atua nas pessoas.
E Jesus pergunta: onde estão os seus acusadores? E ela, chorando, diz: não ficou nenhum. Ei, quando a graça chega na sua vida, quando Jesus de fato entra na sua vida, as acusações caem por terra. A condenação cai por terra. Quando Jesus entra na sua vida, não resta nenhum acusador. O diabo não pode te acusar. Se você entender essa mensagem aqui, você vai ver que não estou falando somente de religiosos, mas de um espírito de religiosidade e até de demônios. Eles não podem te acusar. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não restou acusação para essa mulher. E Jesus disse: nem eu te condeno. Cadê os seus acusadores? Não sobrou nenhum. Eu também não te condeno. Jesus não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar. E ele diz: vai e não peques mais. E esse não peques mais, no original, não se trata de um conselho. Olha, cuida da sua vida, não continua aí fazendo essas coisas que você fazia, não. Não é. No original dá uma informação de autoridade que aquela mulher estava recebendo para não pecar mais. Porque ela havia tido um encontro com a graça. E a graça é poder e autoridade para não pecar. Você quer ver na Bíblia? O apóstolo Paulo diz: e o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Aquela mulher teve um encontro com a graça, porque até então ela só conhecia a lei. E ela sai dali empoderada, para não ter aquela vida de pecado. Primeiro que Jesus chama ela de mulher, e no original, se você for buscar, é a mesma afirmação, não é mulher do sexo feminino. Era uma forma de chamar a própria mãe. Era uma forma de chamar uma mulher respeitada. Enquanto a lei expõe o pecado das pessoas e expõe a pessoa, a graça devolve identidade. A graça mostra uma nova natureza que você tem quando encontra Jesus. Você nasce de novo, você não é a mesma pessoa mais. E ele fala: mulher. Eu imagino toda aquela multidão ouvindo Jesus falando disso, uma mulher que tinha acabado de sair de um ato de adultério. Pensa se fosse eu fazendo um negócio desse aqui, todo mundo ia me apedrejar. Eu que ia ser apedrejado. Jesus fez para religioso e para uma multidão ouvir. Uma mulher que havia sido, naquele ato, havia sido pega em adultério. Ele dá identidade para ela. Ele dá autoridade para ela não viver aquela vida mais. Para ela viver uma nova vida. E isso é poderoso, e isso só Jesus pode dar. Isso só a graça pode dar. Jesus remove a condenação daquela mulher. Condenação que a religião colocou. Por que essa mensagem de condenação ela é tão importante? Porque tem muita gente que não vive milagres, não recebe seus milagres, porque acha que não merece. Porque se sente sujo, impuro, desqualificado. Por que uma mensagem dessa em um culto de cura?
porque eu quero que você se identifique com essa mulher, e como Jesus olhou para essa mulher. Eu não quero saber como é o seu passado. Hoje você está tendo um encontro com Jesus, e Ele está te dando identidade. Identidade. Não de um pecador, mas de santo. A sua natureza em Cristo Jesus é de santidade. Não há condenação em Cristo. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não anda segundo a carne, não anda segundo a lei, não anda segundo a força do próprio braço, mas anda segundo o Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Nenhuma condenação há sobre ti, mulher. Agora você não anda mais segundo a carne, mulher. A partir de agora eu estou te dando autoridade para você andar segundo o Espírito. E você vai ter autoridade onde você foi envergonhada. Você vai ter autoridade onde você foi aprisionada. Jesus nos liberta de qualquer cativeiro. Essa mulher não foi só perdoada, ela foi liberta do pecado e da morte. Romanos 8, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A religião pode te acusar até o dia que você encontra Jesus de fato. A religião pode colocar peso nos seus ombros até que você encontra o Nazareno de fato. Quando você o conhece, quando você tem um encontro verdadeiro com Ele, Ele vai carregar o seu fardo. Ele vai carregar o seu peso. Jesus nunca colocou peso em ninguém. Ele quis carregar o peso das pessoas. Ele se colocou como a opção de carregar o peso das pessoas. Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais, dando autoridade para ela não pecar. Jesus diz para aquela mulher, olha que poderoso, essa é a sequência que Jesus fala com essa mulher: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Como que a religião fala? Não peques mais, para que eu não te condene. Como que Jesus falou? Eu não te condeno, por isso vai lá e não peca mais. A santidade é um fruto de um novo nascimento, da nova natureza que eu tenho em Cristo. Não é a condição para eu não ser ou não ser condenado. Você está me entendendo? Jesus inverte a ordem que a religião colocou. Eu não te condeno, por isso não peques mais. A religião vai exigir que você seja perfeito para se achegar a Ele. Mas ninguém vai conseguir chegar nesse nível, então ninguém vai se aproximar dele pela ótica da religião. Deus, Ele fala com Abraão: Abraão,
ande na minha presença e ser perfeito. Olha novamente a inversão. A religião diz: seja perfeito para andar na presença de Deus. Aí Deus fala: anda na minha presença, porque quando você tiver intimidade comigo, eu vou te aperfeiçoar. Vem do jeito que você está, todo sujinho, cheio de carrapicho. Vem do jeitinho que você está e vamos andar junto. E a nossa intimidade vai produzir uma nova natureza em você. A religião coloca de uma forma que fica impossível a pessoa ser salva. E o Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele quer remover essas acusações da sua vida, esses pesos que você carrega. Ele quer retirar tudo isso, para que você possa crer de fato na intenção do amor dEle pela sua vida, e você possa viver todos os milagres que têm sido profetizados aqui desse púlpito, pelo pastor Paulo. Se livra de acusação, se livra de condenação, se livra de não merecimento, se livra dessa coisa religiosa que te aprisionou e te bloqueou de viver o melhor de Deus. Jesus está te dizendo hoje: eu também não te condeno. Vai lá e manifeste a sua verdadeira natureza através de mim.